Você já parou para pensar que muitas vezes o futuro nos reserva caminhos que nunca imaginamos percorrer? Que uma oportunidade inesperada pode mudar completamente a nossa trajetória? A verdade é que a vida profissional não é uma linha reta. Às vezes começamos por um caminho e no meio do percurso descobrimos algo que faz muito mais sentido para nós. E é aí que vem a coragem. A coragem de dar um passo além, de se jogar no desconhecido e se dedicar de verdade a algo novo, mesmo sem garantias, apenas com a certeza de que aquilo nos leva à realização. No Transformação Criativa do Centro Europeu, conhecemos histórias reais de pessoas que tomaram essa decisão, que aceitaram os desafios, abraçaram novas oportunidades e encontraram não apenas uma profissão, mas um propósito. Porque no final das contas, o que faz a diferença não é apenas onde você começa, mas a disposição que você tem para transformar a sua jornada. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Transformação Criativa, aqui sempre a gente contando histórias de transição de carreira, pessoas que saíram de uma área, né, e encontraram a sua paixão dentro do universo da economia criativa. E hoje nós temos aqui um convidado super especial, que é o chefe Vinícius Thomas, que está um pouquinho longe do Brasil e que, através aí do Centro Europeu, entrou para o mundo da gastronomia. Chefe Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito prazer estar aí com vocês, Ronaldo. É um prazer enorme fazer parte desse programa de vocês. E vamos contar a nossa história aí. É isso aí. Primeiro começa contando pra gente, onde que você está? Então, atualmente estou aqui comandando um resort em Hurghada, no Egito. Um resort all inclusive, hotel 5 estrelas, né? Temos um time de 140 chefs. Uau! Estamos falando de um restaurante principal que comporta 900 pessoas, mais 7 restaurantes à la carte nós temos no hotel. Vini, vou te chamar de Vini, fica mais fácil, né? Até para resgatar, né, o tempo de Centro Europeu, né? De ser presente aqui. Sim. Mas é interessante quando você começa a falar desses números, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem a conexão, né, do chefe de cozinha dentro só da cozinha, ali os preparos, os pratos, mas tem toda essa responsabilidade também da parte de restaurateur, né? Sim, exatamente. Por isso que às vezes não é só o cozinhar, mais às vezes a parte do restaurante, que é a parte de gerenciamento, de planejamento, que é o mais importante, que demanda muito mais tempo, né? Eu falo pela proporção que eu estou trabalhando aqui. Não, e daí, como você bem colocou, né? Hoje você trabalha dentro de um resort, né? 5 estrelas, onde a questão da experiência é o que define, né? Então, assim, Sim. essa visão do chefe de cozinha, né? Essa coisa mais que especial faz toda a diferença na experiência, né? De quem usa o ambiente, né? Claro, e sem contar que o setor de comidas e bebidas é um dos pilares, né? A gente falando de um negócio, empreendimento all inclusive, ele se torna um dos principais pilares para a experiência do hóspede, né? Porque ele já quer tudo de graça, que vai ter serviço 24 horas. Então, é uma experiência que está conectada 24 horas do dia do hóspede. Então, ou seja, tudo do bom e do melhor e que está totalmente ligado à tua responsabilidade de proporcionar isso junto com a equipe, né? Exatamente. É um papel muito importante aqui na nossa área, né? Como falei, do alimentos e bebidas, para um all inclusive, um dos principais coração. pilares. É o coração, Mas, Vini, nem sempre foi assim, né? Não. Hoje você está nesse universo. Você se formou com a gente o quê? Já faz 10 anos, né? Mais ou menos. Vai fazer quase 10 anos, acho que foi 2015. 2015, quase 10 Ou seja, anos. a gastronomia faz parte da tua vida há 10 anos, mas existe uma história antes da gastronomia. Sim.
que bastante grande e totalmente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo começo, né? Conta pra gente, como que foi o seu início profissional? Como que você se lançou, É, né, profissionalmente? então, eu comecei na área de TI, né? Quando eu tinha 12 anos, fui convidado a fazer um curso de programação em Clipper. Já tinha feito o curso normal de pacote Office no passado, né? Aham. A gente A tinha informática, né? a informática, né? Porque no passado a gente falava de Windows 3.11 Meu Workshop Deus, e mas daí você denuncia a idade, né? aham, aham, exatamente. Exatamente. Eu tenho certificação em MS-DOS, por exemplo. Meu Deus do céu, cara. O pior é que eu não posso falar É, nada porque eu é, também usei o MS-DOS, a é, tela preta. é. E aí foi que eu entrei na área de informática, fazendo programação. Aí comecei fazendo programação de farmácia e padaria. Tipo, era o que tinha. Ah, e videolocadora. Vamos falar que é uma coisa que Aham. muitos nem conhecem mais o que é uma videolocadora. E aí, então, continuei nessa área de informática. Daí, quando terminei o colegial, fiz um vestibular em bacharel em computação. Aí fiquei na área de informática, fazendo tanta parte de programação, tanta parte de suporte, depois, futuramente, a parte de ERP, trabalhando com alguns ERP de mercado, alguns exclusivos. Por exemplo, trabalhei numa empresa Agrots, aí em Curitiba, que é um ERP para agronegócio. Foi bastante importante nessa parte da minha vida. Aí depois fui para a Petrobras, na parte de outsourcing de impressão, que daí era Sempre uma dentro outra. desse universo da tecnologia e da informática. Exatamente, exatamente. Aham. E depois até fui para uma japonesa, multinacional japonesa, que foi trabalhar com TOTS, que é a Uau. Komatsu. Ah, e então, nessa empresa foi, vamos dizer assim, minha última despedida em TI. Mas me diz uma coisa, como que você entrou nesse universo, né? Você falou, poxa, começou com 12 anos, muito novo, né? Ali foi algo pensado, foi uma oportunidade, como que as coisas foram acontecendo? Então, eu já tinha, na mesma escola que eu fui, quando tinha feito os primeiros cursos de MS-DOS, Windows e Office. E aí Uhum. surgiu a oportunidade desse curso na mesma escola. E eu nem imaginava o que era. Eu fui para descobrir, porque era coisa de computador, Aham. era uma coisa que eu já tinha um convívio normal na minha vida, porque desde pequeno, quando eu tinha 6 anos, por exemplo, eu tinha um XT, que eu já mexia com ele sem saber nada, assim. Então, sempre Aham. esteve presente na minha vida computador. Assim, então, foi meio que natural para mim, não foi. E E também eu acho que naquele período era muito comum, né? Você tem que fazer um curso de idioma, você tem que ir para o judô, você e tem que fazer daí um curso de com informática, informática, né? exatamente. Você É. tem, tinha que ter a base, que nem fala, o pacote Office. Muito civil, Aham. currículos, você vai ver, tem que saber pacote Office, tem que. Então, era uma. Datilografia também, era um curso procurado na época também. Então, foi assim, foi. E aí fui de curioso, fui nesse curso de Clipper de curioso. E aí vi que começou a dar resultado, porque daí eu comecei, pessoas me procuravam para. Tinha uma farmácia no meu bairro que queria começar a automatizar alguma coisa. Então foi aí que eu comecei até a fazer algumas coisas para ganhar um dinheiro separado, porque não tinha, né? Então era uma coisa muito nova, assim. E você sabe, no passado a gente, quando fazia essas programações, não tinha as coisas de design de tela, era tudo Sim. código, linha por linha a gente Aham. fazia cada coisa. Então foi assim, e depois surgiu o interesse, daí consegui fazia jogos também, jogos que nem aquele da cobra que tem nos Nokia, você aprendia a programar, fazer
Ou joguinhos, né? seja, Então, você tinha a curiosidade, mas também tinha aptidão para isso, né? sim, sim, sim. Tinha o raciocínio lógico, vamos dizer assim, porque nessa época a programação era estruturada, então era um raciocínio de lógica, né? Você tinha que ter Aham. uma ideia de entender, de lógica, de binária, 0 1, 0. Então, eu tinha essa aptidão dessa área, assim, de cálculo, lógica, foi uma coisa natural, assim, para mim. Então, E, quando daí você chegou ali no momento, né, de fechar o ensino médio, né, entender qual que seria a aham. sequência, para você, naturalmente, veio a questão da faculdade. Naturalmente, mas assim, aí entra uma interrogação bem grande, porque eu, fiz 3 tentativas, assim, Aham, distintas nessa área da faculdade, porque eu tinha 3 coisas que eu gostava, assim, vamos dizer, tinha a informática, que era mais presente, tinha a parte de artística, de desenho, que eu gostava de desenhar, e aham, daí eu tentei na UEL de Londrina, desenho industrial, e tentei alguma coisa a ver com tecnologia na época, que era engenharia de telecomunicações. Então, foi aham. 3 tentativas que eu fiz na época, entendeu? E Isso aí eu não foi. sabia, sabe que Ah, é interessante você colocar isso aí, porque de certa forma eu me identifico também. Eu sou é. engenheiro de formação, né? Aham. E assim, a gente tem que tomar uma decisão muito novo, né? E eu também tinha Exatamente. uma dúvida muito grande, né, para inclinação para a área artística e para a área Aham. dos números, né? E Aham. daí, claro, a Exatamente. gente toma a decisão mais racional, né? E eu Exatamente. também fiz o vestibular na UEL de Londrina, né? No Aham. caso, para arquitetura, tinha a prévia de Aham. desenho, passei Isso, na eram prévia. 4 dias de vestibular. Daí Isso, era 3 dias para o vestibular normal e o quarto era de aptidão técnica. exatamente, É, Eu acabei tomando a decisão pela engenharia. é. Eu fui pela informática. Mas é interessante isso, né? É, Porque é natural surgir essas dúvidas, né? Então, como sim, você falou, lá desde os 12 você já é, foi entrando nesse universo, seria muito cômodo, naturalmente, você seguir, mas mesmo assim teve dúvida. sim, tive muitas dúvidas. Porque, assim, telecomunicações estava começando a crescer, era uma coisa Aham, nova ainda no nosso país, né? Não era uma coisa. Então, já é lógico que daí os pais querem tem uma vivência melhor, não, faz engenharia, faz. Ai, mas eu gosto disso, eu gosto. Então, então, mas sabe que é muito importante você colocar isso, e a gente presenciando aqui no Centro Europeu milhares de histórias, a gente está vendo que, com o passar do tempo, as pessoas estão tomando essa consciência, sabe, de que é a pessoa que tem que tomar a decisão. sim, Né? exatamente. Então, claro que as pessoas que estão à nossa volta, a família, os amigos, querem o nosso melhor, né? Mas a Uhum, gente que se conhece, né? A gente que uhum, entende aquilo que de repente tem uma oportunidade de maior afinidade, de maior realização profissional. Então, sim. a gente acaba vendo muitas histórias aqui no Centro Europeu, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com você, né? De repente, sabe, seguir um caminho mais tradicional, mas chegar uma hora que o coração começa a bater e fala, putz, É, então é isso, né? é, Vamos repensar, né? exatamente, exatamente. Faz a E quanto diferença. tempo foi que você ficou nesse universo da tecnologia, da informática? Então, eu fiquei até 2015. Então, agora estou com meus 42 anos, há 10 anos atrás. Então, foi bastante Aham. tempo. Desde a faculdade, desde pequeno até, posso dizer, 10 anos atrás, eu estava com 32 anos. Foi até os 30 e poucos anos, 32 anos. É. E como que as coisas aconteceram? Em que momento que teve ali uma provocação, um questionamento? Então, eu com trabalhando na área de TI, eu sempre trabalhava viajando, que nem um tempo prestei um serviço para a Petrobras, então ficava viajando pelo sul inteiro. Ou fui para a Agrox, trabalhava viajando
Brasil inteiro, em fazendas e na Komatsu também. Então, todas as empresas que eu trabalhei, como TI, era para viajar. Então, você ficava em hotel, você ficava... E sempre tinha a mais importante, a reunião dos amigos, final de ano, Natal, Ano Novo, vamos alugar uma casa, vamos para... A gente gostava de ir para Guarda do Embaú, vamos para a Praia do Rosa. Então, todo final de ano a gente tinha um grupo de amigos e a gente pegava 10, 15 dias e ia para lá, para a praia, né? E aí foi que tinha... tem um ponto bem importante. Eu tentei fazer, quando eu estava na Agrotes, nas que eu viajava no Brasil, eu tentei fazer um curso de gastronomia, mas não tinha tempo hábil por viajar. Acabei começando e larguei em 2 meses, 3 meses o Mas curso. você já tinha alguma intenção profissional ou era, de Não, repente, não. algo para conhecimento geral, um hobby? Conhecimento geral, conhecimento geral, Aham. conhecimento geral. Por estar viajando, assim, por estar viajando e era ao final o churrasco dos amigos, aquela coisa do hobby, assim, vamos fazer, final Sim, de sim. semana. Mais para fazer o social mesmo, né? Então, Isso, deixa exatamente. eu me sair um pouquinho melhor, né? Entregar uma É, coisa bacana. Aham. exatamente, exatamente. E aí eu não consegui fazer e continuei minha vida até que quando eu estava na Komatsu, foi que deu o gatilho eu fazia o passeio de bicicleta, que eu ia, trabalhava, voltava de bicicleta. Aham. E no caminho a gente tinha um amigo meu que a gente viu um ponto, assim, uma casa. E a gente, a gente podia fazer alguma coisa aí. Aí foi que deu a ideia da padaria, assim, de eu querer abrir uma padaria. Eu tinha um sonho que, na época, quando eu era pequeno, para mim, todas as melhores comidas, quando eu era jovem, estavam numa padaria. Era sanduíche, Tinha era uma salgadinho. lembrança emocional, então, ali Relevância guardada. emocional. Isso. Aham. E do que eu falava, as coisas que eu gostava, né? Melhores comidas para mim, que era sanduíche, sorvete, salgadinhos, que nem coxinha, esfirra, pastel, tinha numa padaria. E eu, Aham. então, que é melhor lugar para comer do que uma padaria? Então, foi aí que deu o gatilho para mim. Aí foi que eu foi que eu tomei a decisão de pedir demissão. Pegamos o ponto comercial e comecei a investir nessa área, né? Mas Larguei, digamos assim, o primeiro start ali foi para a questão de empreender. E por acaso foi dentro do empreender. universo da gastronomia numa padaria. E exatamente, Aham, exatamente, exatamente. aham. Já tinha, acho que por meus pais ter essa parte de empreender, que meu pai sempre teve comércio, escritório, essas coisas, mas ele é da área de contábil, então sempre estava com ele. Mas da comida tive um passado, mas eu era muito pequeno, minha mãe abriu um restaurante, mas eu tinha 4, 5 anos e foi muita coisa muito rápida, então não foi uma coisa que eu experienciei na minha vida e foi aí, foi o gatilho, foi a empreender, foi a padaria, entendeu? Mas é interessante, né? Porque você tinha a memória de consumidor, né? De que Aham, aquilo era exato. um ambiente É, que era agradável para você, né? Que trazia coisas e- boas, e daí vamos isso. empreender dentro desse universo. Vamos empreender. Mal sabia eu o mundo que estava entrando. E É, você, Vini, você foi bastante corajoso, né, na questão sim, de, é isso, ruptura, né? Então é, eu jogo tudo pro alto e vamos exatamente. acreditar nisso. Exatamente, é. E assim, não sei se foi a decisão certa, mas deu uns caminhos bons, assim. É lógico, a gente nunca Aham. sabe, né? Tudo tem as coisas positivas e os negativos, né? Que acaba. Mas Sim, sim, faz sim. parte.
faz parte. Eu acho que não existe decisão certa ou errada, né? Errado, Se hoje exatamente. você entende que você está no lugar certo, aquela foi É, uma decisão certa, porque, queira ou não, exatamente. ela te conduziu para um próximo passo que levou onde você está hoje, né? Exatamente, exatamente. Faz parte do crescimento. Me deu É. o suporte para eu crescer, né? Aí, é, E então, depois, o que que veio? na padaria foi uma que daí eu estava já com o ponto, estava com os equipamentos, só que não tinha noção nenhuma. Era uma coisa, tipo, de fazer pão, pizza em casa, era coisa aquele pão caseiro que a gente faz, Sim. mas estamos falando em larga escala, é outro. Aí foi que eu comecei a buscar cursos, primeiro em panificação. Pesquisei, fiquei 6 meses com esse ponto parado e só estudando e fazendo teste todo dia com o equipamento, fazendo receitas, testando, tentando entender o processo dos pães, tentando, porque é uma coisa de exato, né? Não é aquela coisa Aham. que não é a gastronomia, por exemplo, normal. É a pitada, não tem uma medida, a sua sensibilidade. Agora, para Aham. panificação e confeitaria, não. Já Exato, né? é o exato. É o exato. Tem que ter Precisão. precisão. Porque é a constância, né? O que faz uma coisa ser é a constância, né? Sempre está com a mesma qualidade, sempre. Então, tem que ser exato, né? Isso na planificação se torna muito importante, né? Então, isso eu fiquei 6 meses com essa padaria aberta, fechada, só treinando. E aí foi que eu busquei uma escola da parte que tinha os dois lados, nem voltando tanto para a parte de panificação, mas que tinha uma parte do restaurante, que era a parte de administração para mim, eu não tinha noção nenhuma de coisas de alimentos e bebidas, de gastronomia, como montar uma cozinha, quais são a legislação, que certificações eu preciso ter, que requerimento do município. Então foi aí que apareceu o Centro Europeu na minha vida. Que aí eu vi que o curso de chefe de cozinha tinha essa parte do restaurante, que era o que me fez realmente ir para o Centro Europeu, assim. É, Foi. é interessante, né? Porque daí você começou na panificação, que é uma área da gastronomia, mas aí Sim. quando você entendeu essa necessidade também de se profissionalizar em Ah, termos de gestão, você uhum. falou, putz, vamos pegar algo amplo mesmo. E daí você Ah, foi para o chefe, que é uma formação muito exa- robusta, né? exatamente, exatamente. Abrange a parte da prática e a parte da teoria, né? Era o que me Aham. faltava mais, assim, vamos dizer assim, nesse início, assim. Que realmente eu não tinha noção nenhuma de gestão de nada de gastronomia. Quem que é a Anvisa, por exemplo? O que que eu tenho que fazer com a segurança alimentar? Que não tinha essa visão nenhuma desse Enfim, e daí você pega, entra num curso que tem uma essência muito prática, né? As aulas Aham, acontecem dentro da cozinha, né? Porque sim, é o habitat natural do chefe, sim. né? E daí, como foi para você pegar e desenvolver essas habilidades em cozinhas tão diversas, desde a clássica, né? E ter essa amplitude de um horizonte tão amplo como a gastronomia? Primeiro é ver aquela surtada, o que que eu estou realmente fazendo na minha vida. Assim. Mas, mas depois você quando você começa a estudar, é algo impressionante, assim, a gente volta lá nas primeiras aulas, lá começa a saber sobre a novela Cozinha, o que que é as posições. É uma coisa fantástica para mim. Foi uma coisa assim que começou realmente diferente. Assim, não esperava que eu ia me agarrar com unhas de. Não sei se é por causa também de ter tomado a decisão. Não, agora é isso ou é isso. Não tenho a segunda Aham, opção porque tinha a parte do investimento também feita, né? Tanto sim. do negócio quanto do. E foi. E assim foi criando.
o prazer, né? O prazer pela boa comida, né? Isso era uma coisa fácil para mim. Ah, isso é bom, pô. Então já aprendi a fazer coisas muito boas. Mas é interessante, mais uma vez, a gente destacar, né? Porque você veio com uma decisão mais racional, vou aprender sobre a gestão do negócio, Aham, né? Mas depois você também começou a se envolver com a cozinha, propriamente dita, e isso te exatamente. abriu um outro olhar daí também, né? Sim, sim, sim. E foi junto com o Centro Europeu, assim, por causa do, por exemplo, ah, o Centro Europeu sempre teve essa parcerias de eventos, né? Aham. Ah, e sempre convidar os alunos, de ajudar alguma instituição, ajudar ou algum parceiro, a gente sempre tinha algum. E foi aí As que eu comecei práticas, né? as práticas de eventos, por exemplo. A gente fazia, por exemplo, um que marcou muito para mim, que sempre tinha o prazer de, era a risoada lá do Sim, Pequeno Príncipe. É para mim um dos eventos assim que mudou muito para mim assim, e que marcou legal. muito para mim Aham. a história. Porque daí extrapola também a questão ali técnica do preparo, né? Né? Tem um Sim, propósito muito nobre sim, por trás, né? claro, claro, exatamente, exatamente. E não só, nós fizemos da Associação de Idosos, teve vários eventos que fizemos, em parte com o Centro Europeu, que foi. E você foi um aluno que aproveitou todas as oportunidades, né? Sim, Tudo que ah, tinha, além da escola, além da sala de aula, isso. você estava lá, né? Eu estava envolvido, eu estava envolvido. Até quando eu tinha 4 meses que eu era aluno, teve uma parceria da Sadia, um concurso para Centro Europeu, alunos do Centro Europeu e universidades do Brasil inteiro. E é Me claro que lembro. é, eu coloquei minha inscrição lá e chegamos até a final. E é interessante porque o Centro Europeu era a única instituição que não era de ensino Era superior, né? universidade. Aham, exatamente. É verdade. E você foi lá e se Exato, destacou. exatamente. Dentro de, acho que era 3.000 ou 4.000 inscrições, chegamos na Aham. final. Muito Bem, legal, muito bom mesmo, né? E é. isso foi te agregando e fazendo com que Sim, você não só entendesse, mas também desenvolvesse um outro olhar pela gastronomia. exatamente. E abriu isso para mim, que abriu muitas portas. A parte de eventos é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E com o Centro Europeu começou a aparecer oportunidades de evento. E que nem junto ao Centro Europeu também teve uma outra, teve uma barbearia que foi pedir, fez um concurso. Quem fizesse um prato teria fazer o cardápio dessa barbearia que ia inaugurar, e daí ganhava um kit de panelas da Le Creuset, tinha um. E eu fiz um menu para eles, também nem era formado ainda, não tinha nenhuma Aham. experiência. E aí eu fui selecionado, né, pela barbearia, fui lá conversar com ele, e no fim começaram a pedir para eu fazer a inauguração do evento. Que Não tinha, legal. não tinha equipamento, não tinha, e nem sabia como preparar. Foi assim uma coisa muito rápida, né? E aí E já a fiz coragem, um, né? é, Coragem, cara fiz, de pau. E tinha é, técnica também, né? é, Talvez não a experiência, mas sim, já tinha não a desenvolvido a experiência, a técnica. técnica já tinha, né? Da fazer os Aham. filhos. Aí apareceu esse evento de 300 pessoas dessa barbearia, e aí foi engatilhando vários pequenos, ou grandes, até grandes eventos. Adjunto à Prefeitura de Curitiba. Foi eles começaram a me recomendar para alguns eventos da Prefeitura de Curitiba. Então, daí já virou um gatilho, né? Virou Aham. uma coisa puxando a outra e vamos. Então, e foi uma área Mas que é interessante você colocar isso, né? Como você falou, você naquele momento falou, eu vou me dedicar para dar certo, né? Já estou é, investindo, né? Tanto dinheiro sim, como tempo, tem que dar certo. Você sim, tinha já o teu objetivo da padaria, mas você também foi conhecendo e entendendo novas oportunidades. E antes sim, de formado, as coisas foram acontecendo porque você se jogou de cabeça, isso, né? isso.
E aí foi que a área de eventos assim na gastronomia ficou muito forte para mim. Então eu fiquei muito focado em eventos. Fazia tudo quanto era tipo de eventos, assim, Aham, casamento, evento corporativo, evento, qualquer coisa que tinha, precisava um chá da tarde, um aham, brunch, qualquer evento eu estava metendo a cara. E foi legal. a coisa assim mais forte assim que aconteceu assim do com o Centro Europeu foi a parte de eventos, assim, nem a parte de restaurante eu fiquei focado muito. Fiz algumas coisas, Aham. né, para padaria, né? Lógico, agregou, mas aí o que cresceu mesmo para minha carreira profissional foi os eventos. Foi os Perfeito. eventos, foi, foi o mais E forte. você foi seguindo nisso, e que momento que surge o Egito na tua vida? Então, eu já tinha sido convidado para ser auxiliar do Centro Europeu, né? Aham, Estava dando já era chefe assistente em algumas aulas, e depois já fui convidado a ser um dos chefes, que até a gente criou um curso do café da manhã. Olha só que como dá uma conexão com a outra, né? Depois você começa a ver, aham. tinha o Rogério pediu para eu criar um curso para o curso de hotelaria de café da manhã em serviço de quarto, déjeuner, e esqueci a palavra em francês. E eu criei 6 aulas para o curso de café da manhã de hotel e serviço de quarto, tipos de preparos que podiam ser feitos em. E o Rixos, alguém do Rixos, mandou um e-mail para o Centro Europeu pedindo um Aham. chefe brasileiro para algum negócio, em 2020. A gente estava no meio da pandemia, né? Pandemia, exato, é. A gente estava ainda reaprendendo como que ia dar as aulas, a gente estava começando com as aulas só teóricas, né? Tentando para continuar o Porque, curso. porque imagina o curso de chefe totalmente prático na cozinha, de repente a gente tem que É, fazer transmissão de aulas, aí a gente foi exato. para teoria, né? Exatamente. Então foi um momento assim que de incerteza. Eu comecei a fazer também algumas lives de receitas, nunca para tentar girar alguma coisa, né? Porque foi o e em 2020, então eu fiz todo o processo, mas não aceitei a proposta Aham. dele. Aí em 2021, em março, eles entraram em contato comigo de novo. Foi aí que eles fizeram uma nova proposta, com um novo cargo, foi que eu aceitei, vim para cá, para montar uma churrascaria brasileira, com comida brasileira. Ah, Uhum. e também tinha que também levar mais pessoas, né? Porque eles já tinham projetos abertos, né? Com um propósito, com esse Ou seja, propósito. eles queriam alguém que tivesse esse entendimento da nossa gastronomia para que E, pudesse fazer rodar aí. isso, exatamente, exatamente. Aham. Porque o dono do hotel tinha ido para Dubai e foi num restaurante lá e não, eu quero isso no meu hotel. Aí que surgiu e acabei E, vindo em e são o quê? abril, Já 4 anos. 4 anos, completando 4 anos E, aqui e no como que Egito. desenrolou daí esses 4 anos aí no Egito? Então, no início é impactante, assim, falar assim, questão do Aham. idioma, de cultural, Cultura, né? É muito cultura, contrastante com a nossa, né? é muito, é muito. Mas assim, o egípcio, os árabes, eles têm uma coisa que é uma coisa que até o brasileiro tem assim muito, assim, que é tentar, a gente fala com o coração, assim, eles não Aham. têm uma habilidade, por exemplo, não existe escola gastronômica no Egito, não existe, não tem. Então as pessoas que vêm sem noção, ou que vão trabalhando. Aqui, que nem Sim, acontece sim. muito no Brasil, que são muitos cozinheiros era a segunda opção, daí perdeu o emprego, virou cozinheiro e acaba. Então aqui é basicamente assim, mas tem uma entrega muito legal, assim, tem uma mentalidade difícil,
que tem algumas questões religiosas, né, que a gente tem que adaptar, por exemplo, a questão de carne de porco com a bebida alcoólica. Então, isso é um ponto muito forte aqui, né? E então fica sendo, a gente adapta, mas é tranquilo. Mas o início foi puxado, assim, foi puxado. Também em família, também familiares. Foi um momento assim, e até mais o idioma, né? Porque não é só profissional, né? Você muda É. daí toda a questão da sua vida pessoal. Sim, Enfim, não sim. tem como desassociar, né? Não, não tem, não tem. Não tem, mas eu falo, eu vivi, tem 4 anos vivendo num paraíso, porque assim, o Mar Vermelho é uma coisa incrível também. Falo que é das praias mais bonitas assim que fiz mergulho, que mergulhei, com certeza que o Mar Vermelho é uma coisa. A beleza maior para mim, eu falo, do Egito não está nem nas pirâmides, nem mas Aham, é o Mar Vermelho, realmente que legal. é incrível. E no caso daí, você foi para um projeto e como que as coisas foram acontecendo daí na sequência para você chegar onde você está hoje? Então, aí é entrega mesmo. Eu acho que não tem a Aham, dedicação de estar querendo mostrar o seu melhor e assim a oportunidade vai batendo. Não tem. Primeiro eles me deram um restaurante que era um restaurante italiano. Aí comecei a renovar menu, renovei treinamento. Daí foi segundo, terceiro restaurante, foi um fruto do mar. E aí até que foi, não, agora você já é um sênior aqui, quero que você seja o número 2 da cozinha, que vai. Acontece, né? Troca a diretoria, daí sai um, entra outro, muda a posição. aham. Hoje, e é uma rede, uma das maiores aqui no Egito, né? A gente estamos hoje 6 hotéis aqui pelo Egito, mas é uma franquia turca, né? O Hyksos, que faz parte Uhum. do grupo Accor, né? Então, Ah, hoje sim. o Hyksos é uma das marcas do Accor, né? Da Accor, né? Francês. E aqui, por exemplo, o nosso hotel hoje é um hotel para 1.400 pessoas, 1.300, 1.400. E agora a gente já está ampliando agora para mais 1.800. Então vai ser 2.900 pessoas. Nosso Uau, uau. é, Tudo é multiplicado, né? Todos os números tudo. são muitos. Não, e a gente fala de área, são coisas. A gente tem, não aqui, o nosso não é tão imenso, mas a gente tem um outro hotel que inaugurou o ano passado, o Radamis. Ele tem 12 quilômetros de uma ponta a outra do hotel, dentro do Uau, 6.000 hóspedes, sim. 2.700 quartos de hotel. Então, são. Que legal. E Vini, ah, é interessante, né, você contar toda essa sua trajetória, até a gente já indo caminhando aqui para o nosso final. Aquele menino de 12 anos lá do MS-DOS, ah, em algum momento, né, imaginava que nu- estaria no Egito agora, nunca, comandando, nunca. né, tantas cozinhas, né? Ah, nunca, nunca. A gente não tem essa a clareza do tamanho que é o mundo, né? Aham. Quando você é pequeno, a gente fala a bolha que a gente vive é o seu bairro, é a sua cidade. Mas depois você começa a ver como a imensidão que é esse planeta e a gente se torna Não, mas é legal, né, a gente entender, né, as possibilidades, né, e como você falou em alguns momentos, né, de encarar o desafio, né, de ter a coragem de não perder, né, ali a questão de oportunidade para o novo, Sim. né, de É, virar de área, de entender que, poxa, se isso não está fazendo mais sentido, vamos para o outro lado e vamos tentar, vamos fazer acontecer. porque é uma das coisas que eu tenho para mim, né? Quem faz seu futuro é você mesmo, não tem outra Aham, pessoa, não é. Então, se você não acredita no que você está fazendo, então não vai dar certo. Você tem que uhum, acreditar. É uma coisa que tem que ser primeiro vir de você, porque oportunidade para todo mundo tem. Eu acho que a oportunidade sim. está aberta, mas o problema é que as pessoas não estão preparadas quando vem a oportunidade.
E aí vem o receio, mas eu vou mudar, mas eu tenho família, eu tenho. Mas assim, se você quer mudar, você acha que a sua vida não está legal, tem que mudar, porque fazendo a mesma coisa você vai ter o mesmo resultado. Sim. E tudo na vida ganhos e perdas, né? Então você vai ter que Exatamente. investir, você vai ter que se dedicar para que um outro cenário seja traçado, É, porque não dá para você é, mudar fazendo as mesmas coisas, né? exatamente, exatamente. E se aplica para qualquer coisa, né? Não só na gastronomia, né? A gente fala, por exemplo, tem objetivos, quer fazer alguma coisa, quer ser um vendedor de pipoca, mas seja o melhor vendedor de pipoca, que você vai ser bem-sucedido, não adianta. Sim. Dedique, não tem outra palavra para mim, acho que tudo é fase, você não vai ser que nem eu vejo na gastronomia a pessoa que já vê, eu quero que nem ser o chefe lá que vai colocar as florzinhas no final. Mas Aham. isso é o 1% da profissão, porque a gastronomia a gente dá uma amplitude muito grande, né, de possibilidades, de áreas de trabalho, eu nunca Sim, imaginei sim. na minha vida estaria num hotel, comandando um resort que tem 1.400 pessoas, hóspedes. É uma coisa assim que... Mas E como você falou, né, o coração, é, de certa forma, está ali na sua responsabilidade, junto com a equipe, de proporcionar a melhor experiência através sim, da comida, né? exatamente, exatamente. E é o principal, né? É o dia a dia, desde um café da manhã até a gente fala que é o pós-jantar, a gente tem que criar experiência, tem que trazer alguma coisa de valor para os nossos hóspedes, né? Muito bom, para fazer sentido, na verdade, né? Exatamente. Muito legal, cara. Obrigado aí por ter dedicado aí o seu tempo, né? Estamos num fuso horário diferente. 5 horas aí de diferença. 5 horas de diferença, É, né? Mas é muito bom. Essa história, sem dúvida, ela serve de inspiração para muitas pessoas, né? De realmente acreditarem, né? No seu potencial, correr atrás, né? Se não sabe, vai lá, aprende. O sim, importante é fazer acontecer, né? exatamente. Não desistir. Não acho que vai ser da noite para o dia, mas não desista. Eu acho que se tem um sonho, persista que acontecerá. Com Acho que certeza. Falamos aqui com o chefe Vinícius Thomas. Vini, muito obrigado. Como o pessoal te acha nas redes sociais, no Instagram, para acompanhar um pouquinho aí do seu trabalho no Egito? Então, no Instagram pode procurar como Thomas Chef, é a minha Perfeito. meu perfil. E Está aqui na tela. onde mais fácil de me localizar. Ou quiser vir aqui no Egito, estamos aqui no Rixos Magawish. Também, né? Então, para poder experimentar, né, Serão aí na muito prática, bem-vindos. né? Serão muito bem-vindos aí. Muito bom. Pessoal, para quem não segue também, o arroba CentroEuropeoBR, o meu arroba Ronaldo Cavalieri, né? Esse episódio ele está indo ao ar no YouTube, então coloca lá o sininho para acompanhar as próximas histórias aqui de inspiração, de pessoas que fizeram a transição de carreira para esse universo, né, da economia criativa, que vai desde a gastronomia, design, audiovisual, mas eu acho que o mais importante, né, pessoas que tiveram a coragem de mudar, né, para buscarem aquilo que faz sentido para elas. Então, mais uma história aí para você acompanhar e acompanhe as próximas também. Chefe Vini, muito obrigado, né? E Eu que vamos para a agradeço a próxima. oportunidade. Vamos para a próxima. Um grande abraço. Grande abraço.